sol ao meio-dia. Quando Paulo viu que aquela luz não era o sol, ele caiu por terra por causa da glória de Deus que tinha se manifestado naquele lugar. Então ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Saulo não entendia que era o próprio Cristo ressuscitado. Ele não entendia que era o próprio Senhor. Então ele disse: Senhor, quem és tu? Jesus então se apresenta a Paulo: você não sabe quem eu sou aquele que você está perseguindo. Você não sabe quem eu sou o dono da igreja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo não estava compreendendo, mas Paulo compreendeu nessa hora que ele não era nada diante do Senhor. Por isso que o nome dele era Saulo. Saulo significa pequeno, mas quando Deus levantou Paulo, ele começou a pregar a palavra de Deus, e a igreja começou então a crescer de uma maneira como nós nunca ouvimos crescer antigamente. A igreja nunca cresceu tanto no tempo dos apóstolos. A igreja começou a anunciar a verdade, começou a pregar a palavra de Deus, começou a mostrar que Jesus é o caminho e fora dele não há outro caminho para ser salvo. Mas aqui onde eu li, irmãos, aqui está falando sobre um tabernáculo terrestre. Nós sabemos que o nosso corpo mortal, ele é um tabernáculo. Esse tabernáculo é o tabernáculo terrestre, é o tabernáculo que Deus fez quando nós nascemos. Quando o homem e a mulher concebem, quando a mulher concebe um filho, esse é o tabernáculo. O tabernáculo é eu, o tabernáculo é você. Porém, esse tabernáculo aqui, ela se corrompe pelo pecado, mas Deus fez um tabernáculo eterno. Ou seja, o nosso corpo que é corruptível, ele um dia será se transformado em um corpo incorruptível. Ou seja, o nosso corpo que prega às vezes nunca mais praticará o pecado, será eternamente santo, porque ele tem o poder de sujeitar todas as coisas para ele. Ou seja, o nosso tabernáculo que é corrupto vai sujeitar a santidade de Deus, e eternamente nós seremos santos, puros, e nunca mais deixamos a glória de Deus. Aleluia! Mas muitos tabernáculos por aí estão desfazendo. Hoje mesmo nós vemos um tabernáculo desfeito na terra. Um jovem que foi morto, o seu tabernáculo morreu, a sua casa terrestre desfez. Mas nós temos um tabernáculo maior e melhor ainda do que o nosso corpo. Há uma casa preparada por Deus para a igreja, que essa casa está nos céus. Há um edifício preparado, não feito por mão de homens, mas construído pelo próprio poder de Deus na eternidade. Há um paraíso preparado para todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Todo aquele crente que nasceu de novo, que tem o seu nome escrito no céu, quando a trombeta tocar, ou quando o seu tabernáculo desfazer desta terra, você vai subir para o paraíso e vai se encontrar com o Senhor, e nas mansões celestiais todos nós estaremos para sempre. Há um tabernáculo nesta terra chamado corpo do crente. O corpo do crente é o tabernáculo. Até mesmo aqueles que não são crentes também é um tabernáculo. Um tabernáculo corrupto, um tabernáculo fadado à fadiga, a doenças, à morte. Mas é um tabernáculo depois desta que não pode morrer, não pode ser destruído, não pode ter enfermidade e não haverá canseira. Há um tabernáculo que é o nosso corpo, que será espiritual, um corpo a qual não pode sequer dar as leis da física, ou não há tempo, não há espaço para nós. Quando o crente for arrebatado, ou quando o crente morre, quando o crente for arrebatado, ou quando o crente morre, ele não está mais sujeito à lei da física. O que é a lei da física? A lei da física é o tempo, é a hora. A lei da física é: se você está aqui, eu não posso estar no seu lugar, porque dois corpos não pertencem ao mesmo lugar. A lei da física não há tempo, não há espaço, não há luz, não há momento, não há nada. Ou seja, quando Jesus ele se manifesta lá no caminho de Damasco, ele estava fora do tempo. Paulo tinha um tempo para chegar em Damasco. Paulo queria chegar logo naquele lugar e tentar matar os crentes que estavam naquele lugar, mas o tempo se desfez. Ou seja, Jesus interferiu no tempo de Paulo. Paulo estava tentando chegar, mas Jesus chegou primeiro e encontrou ele no caminho e disse: Saulo, se você não se converter, Saulo, vai ser pior para você, porque não tem como recalcitrar contra os aguilhões que se chama Jesus Cristo. Ele tentou matar a igreja e ele conseguiu destruir muitas igrejas. Ele conseguiu, realmente, lançou muitos cristãos nos cárceres. Ele mesmo fala na sua carta, ele mesmo nos escritos de Paulo, ele diz: e eu fiz muito deles blasfemar. Paulo matou muitos cristãos, sim,
Mas você acha que ele estava fazendo certo? Paulo pensava que estava destruindo, mas a minha Bíblia fala que quando a semente é caída no chão, se ela não morrer, ela não dá fruto, mas se ela morrer, dá muitos frutos. O sangue de Jesus Cristo é a principal, que dá frutos eternamente. Mas o apóstolo, que foi o